o crente formiga e o crente cigarra. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e sê sábio. Provérbios 6, verso 6. Quem não se lembra da história aonde uma cigarra vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro, e que constantemente passava por ela uma formiguinha muito trabalhadeira. E a formiga trabalhava a plenos vapores em pleno verão. Só que teve um dia que a cigarra resolve falar com a formiga e diz para ela assim: ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, se divertir. E a formiga logo diz assim: não, é preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. O verão, então, foi seguindo e ambas continuaram a fazer o que já faziam muito bem: a cigarra a cantarolar e a tocar, e a formiguinha a trabalhar. Mas um belo dia, a cigarra, de tanto falar na cabeça da formiga, faz a formiga agora se enveredar para o lado da cigarra. E ela deixa de trabalhar e vai se divertir. Um dia, a mamãe formiga, a formiga rainha, consegue perceber que uma de suas filhas não estava com ela no formigueiro. E sai atrás da formiga e entende. Encontra ela fazendo das coisas que não fora treinada para fazer. Então ela, olhando de cara feia para a formiguinha logo entende que precisava voltar para fazer aquilo que Deus tinha mandado ela fazer. Nessa hora, a cigarra fica triste, sai vagueando, e a mamãe ainda da formiga consegue gritar alto para ela: ei, dona cigarra, reflita bem nos seus passos, reflita bem naquilo que você está fazendo, porque pode ser que daqui a pouco chega o inverno. Então a cigarra olha e fala assim: não, mamãe formiga, o inverno ainda está longe, eu quero aproveitar a vida. Para que construir um abrigo, armazenar alimentos? Isso é perda de tempo. Até que um dia o inverno chega, meu querido e minha querida, e a cigarra começa a tremer de frio, sentia fome e não tinha mais folha nenhuma para comer. Desesperada, ela então lembra da casa da formiga, vai lá no formigueiro, bate na porta, e a formiguinha amiga dela abre a porta e consegue ver que a cigarra está ali agora, congelada. E ela então esquenta essa cigarra, coloca ela para dentro, alimenta ela, agasalha ela, dá uma sopa bem quentinha e deliciosa, até que a mãe rainha das formigas vem e resolve conversar com a cigarra para ensinar ela sobre a vida. Ei, dona cigarra, no mundo das formigas todos trabalham e se ajudam. Se você quiser ficar conosco, você vai ter que fazer aquilo que Deus separou você para fazer. E a cigarra, sem saber agora o que dizer, e sem saber para que ela foi feita, então a mamãe agora da formiga olha para ela e diz assim: toque e cante para nós, e viva nos ajudando aqui com os afazeres da colônia das formigas. E elas então vivem ali felizes para sempre. Meu querido, o que eu quero dizer com você com essa história de criança? Nós lemos o texto para observar a formiga, aqueles que são preguiçosos, para refletir nos caminhos dela e ser sábio. Eu quero dizer para você que nesse texto o rei Salomão está tratando especificamente algo para dizer para um filho dele. Ele está dizendo mais ou menos assim: olha, meu filho, você vai observar que nas trilhas da formiga, você vai ver uma formiga a trabalho e outra voltando para trabalhar de novo. Observe e aprenda com elas. Por isso eu quero dizer para você assim, ó: seja no trato ou na lida, a astúcia da formiga supera em muito a enciclopédia da cigarra. Você acha que a formiga tem algo a nos ensinar? Eu quero te dizer que o rei Salomão acertou em dizer, e eu vou contar para você aqui algumas características preciosas que possui esse simples e diminuto inseto. A primeira característica que eu vejo que esse animal possui é que ele é pequeno, mas é forte. As formigas, meu querido, esperam mais de si do que é possível. Elas conseguem olhar o tamanho delas e não perceber que elas são assim. Elas andam até 300 metros para encontrar comida.
comparando com o ser humano, equivale a 60 quilômetros da casa dela. E eu vou te dizer, isso é a pé, hein? Elas levantam até 7 vezes o seu próprio peso. É como se um homem, comparando a formiga conosco, levantasse um carro com os dentes. A formiga não tem barreira psicológica de limites, por isso ela é pequena e forte. Já reparou que essa barreira humana, que na maioria das vezes acomete em cada ser humano, vem todos os dias impedindo Deus de agir em nós e por nós? Não posso pensar que sou novo demais ou pequeno demais. Devemos ter a nossa confiança ligada na fé depositada em Deus. Deus te usa para realizar a obra dele. Deus usou um dia um jovem chamado José, um outro jovem chamado Davi, uma menina na casa de Naamã, todos eles que todo mundo olhava e falava assim, ah não, esse aí é muito pequeno, esse aí não vai fazer nada para alguém, não vai dar cria. Mas Deus escolheu os pequenos porque eles são fortes, eles têm assim essa grandeza. Deus olha e fala assim, eu caibo certinho ali dentro. Meu querido, a nossa força não está em nossa capacidade física, mas na nossa disposição perante Deus. Lembra o que disse o profeta Joel em seu capítulo 3, verso 10? Diga ao fraco, eu sou forte. Por isso, a primeira característica que eu consigo ver na formiga é que, apesar dela ser pequena, ela é muito forte. A segunda característica que eu posso ver é que as formigas são muito trabalhadoras. Tem um ditado que diz assim, enquanto a cigarra canta, a formiga trabalha. Todas as formigas trabalham. Cada qual é identificada quando no seu nascimento o que vai ser feito da sua vida dentro da colônia. Elas trabalham, inclusive, principalmente na época do verão. A Bíblia também apresenta o verão da vida, no qual é necessário trabalhar para adquirir reserva suficiente para o inverno da vida espiritual. Pense e reflita nesses textos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, Eclesiastes 12, né? Está falando assim, enquanto é verão que você está novo com saúde, pensa em Deus. Olha o Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Meu querido, não tem como, tem que passar o verão ainda juntando ferramentas, juntando mantimentos para continuar na presença do Senhor. As formigas são muito trabalhadoras, vejam o que elas estão nos ensinando. Elas ainda, nessa de ser trabalhadoras, olha só como é que ela trabalha, eu quero revelar isso para você. Enquanto elas trabalham, elas vão caminhando, né, pelos trilhos que elas fazem, pelos galhos de árvores, elas vão soltando marcadores de caminho, para que as outras que estão vindo atrás delas não se percam. Isso se chama rastro de feromônio. É uma substância química que elas soltam com um odor que é ao mesmo tempo agradável para elas, as formigas, e ao mesmo tempo daqui a pouco desaparece. Então cada uma tem que estar passando ali, deixando um rastro, para que o próximo venha e não se perca no caminho. O que nós podemos aprender com isso? Por vezes queremos descobrir coisas novas e nós não conseguimos seguir os conselhos de quem já passou por aquela experiência. Alguém já passou por aquele caminho, por alguma situação, tem muito a ensinar, mas a gente não consegue seguir o conselho. A gente quer seguir conselhos de tudo que é lado, menos daqueles que já são experientes da vida. Por isso é que elas são diferentes. As formigas são esse inseto assim que o rei queria que agora o filho dele aprendesse. Olha só agora, para essas formigas regressarem para casa, elas têm que sentir algo que os cientistas chamam de cheiro de ninho. É um cheiro que o ninho delas, onde a casa delas possui, que só elas podem sentir. Cada vez que elas mais se afastam do ninho, esse cheiro vai se diminuindo. E antes que ele acabe, elas agora entendem que já chegaram até o local que elas não podem ultrapassar. Já reparou o que nós podemos aprender com isso? Uma vez Paulo disse assim, a respeito do bom perfume de Cristo, liberado pelos crentes.
para que outros os possam seguir. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 14 e 15. Quanto mais nos afastamos da casa de Deus e dos irmãos, corrermos os riscos de perdermos esse cheiro. Então, meu querido, antes que você suma da casa do Senhor Deus, perceba que esse cheiro está saindo de você e volta, porque você é um trabalhador importante para Deus. Você precisa viver ainda muito tempo dentro da colônia de Jesus e ajudar outros a também serem trabalhadores. Amém? Se elas são pequenas e fortes, agora você aprendeu que elas são trabalhadoras. E eu ainda quero dizer que elas são muito organizadas, muito organizadas. O formigueiro, meu querido, tem departamentos, cada qual adequado a uma situação. Lá dentro tem creche, lá dentro tem maternidade, jardins, e até um lugar que é mais como que parecido com um ar-condicionado. Lá dentro tem, sabe quantos? Mais ou menos 3 milhões de formigas. E olha a organização delas. Elas nunca consomem tudo o que tem. Elas deixam sempre reservas. Elas sabem que virá a tempestade, o inverno. As formigas sabem que terão crises. Elas têm o seu dia mau. Elas se preparam para esse dia, para quando ele vier, elas estarem ali preparadas. Já reparou que a gente às vezes pega alguma coisa e gasta e come e faz tudo até aquilo estragar para não ter mais? Olha só, as formiguinhas ainda não possuem um chefe. É comprovado por estudos que, segundo Salomão, até deixou escrito em Provérbios 6, verso 7, que elas não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Os cientistas chamam isso de auto-organização. Nenhuma formiga também não faz sempre a mesma coisa. Aquela que buscou a comida ontem pode ser convocada hoje para limpar o lixo. E isso é feito instintivamente, ninguém precisa mandar. Elas estão perto e estão vendo a necessidade, elas vão pegar e vão fazer. Elas não se preocupam com a folha de serviço. Isso é feito a cada dia de manhã, toda hora. Elas veem alguma coisa para fazer, vão fazer diferente. Olha o que está escrito em Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Está entendendo? O povo de Deus deve ser organizado. O povo de Deus tem que saber que o meu Deus é Deus de ordem e de decência. Não se preocupe, meu querido, com o tipo de trabalho que você tem que fazer dentro da casa do Senhor. Faz ele com alegria. Faz ele com esmero. Oh, meu Deus, eu ainda aprendo que nessa das formigas serem muito organizadas, elas sabem que umas têm que defender a outra para o formigueiro crescer. Elas defendem o que possuem e ainda faz o formigueiro crescer. Se o vento ou alguém tenta, ou até destrói o ninho, elas o reconstroem agora ainda maior. O diabo às vezes trabalha para destruir a nossa fé, a igreja, as nossas atitudes. Tem que ser para trabalhar, para espalhar, expandir o evangelho, defender a nossa fé e agora fazer a igreja crescer. Aplique-se a isso o ID de Jesus. As formigas são organizadas e o crente também precisa ser organizado. As formigas ainda têm uma outra característica que eu quero chamar de... Ela tem um espírito de companheirismo. Elas vivem em comunidade, são chamadas de povo, são sociais. Elas trabalham em grupo, parecendo mais um único ser do que milhares de insetos. Elas são cooperadoras, trabalham buscando o bem-estar de todas e nunca para um único indivíduo. As suas personalidades nunca conseguem interferir nisso. A formiga não gasta tempo falando mal, criticando, atacando, roubando ou discutindo com a outra formiga. A formiga, ela até muitas vezes não é considerada um inseto inteligente. Mas porém ela unida, ela em colônia, ela é um grande exemplo para nós na nossa vida espiritual. As formigas não dizem, eu não preciso de você. Elas sentem-se confortadas quando elas estão juntas. Paulo um dia disse assim a respeito da igreja como um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Se um membro sofre, o outro também sofre. Se alguém está sentindo uma dorzinha, o corpo inteiro padece. A Bíblia diz ainda assim que é melhor serem dois do que um. O que nós estamos esperando para sermos companheiros? O que nós estamos esperando para perceber essas características desse inseto a qual o rei Salomão quer nos ensinar nessa noite? Eu ainda consigo perceber que as formigas são persistentes. Quando elas querem procurar alguma coisa, elas vão procurar até achar. Se elas não conseguem encontrar comida, elas regressam ao formigueiro? Não.
elas vão levar alguma coisa para casa, elas têm que voltar com alguma coisa, elas continuam a procurar. Quando elas estão trabalhando, elas não seguem desvios, elas não desistem no meio do caminho. O ser humano é típico dele essa característica, não é? Ele é muito desistente, ele não é nada persistente. Nós precisamos ter essa persistência. Facilmente nós desistimos quando aparece o primeiro obstáculo. As formigas vêm e encaram a derrota, uma aparente derrota, como sendo uma coisa temporária. Isso é apenas um desafio. Mais um deles até atingir o alvo, até pegar aquilo que elas estão procurando. Quando nós sofremos ataques das formigas, nós vamos lá e colocamos inseticida, se lembra? Por um tempo resolve, porém a teimosia as faz regressar, porque elas são persistentes, elas vão continuar determinadas até conseguir conquistar o maior espaço no território onde elas estão instaladas. Se há uma possibilidade de comida e obstáculos no caminho, ela sobe até 1000 vezes o seu tamanho até ela conseguir. Meu querido, seja persistente, não desiste não. E eu quero te dizer a última característica das formigas: elas são conhecidas, todas elas, pelo mesmo nome. Já reparou? Se você vê a formiga, seja ela de qual for, você vai falar que ela é uma formiga. Já reparou que chamamos todas elas pelo mesmo nome, não é? Já imaginou como seria se todos nós fôssemos conhecidos pelo mesmo nome? Lá vai Jesus, lá vem Jesus, entrou Jesus, saiu Jesus, foi comprar pão Jesus. Meu Deus, em Antioquia, eu me lembro que os discípulos foram chamados e conhecidos pela primeira vez como cristãos. Está escrito isso em Atos capítulo 11, verso 26. Convém que não sejamos apenas de nome, mas na prática e na obra. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não vê filhos nem filhas, Ele não vê diferença sendo que um é afilhado, adotado, não, todos são filhos. Ele não olha sexo, se é homem, se é mulher, Ele não vê idade, se é novo, se é velho, Ele não vê se é negro, se é branco, se é amarelo, Ele não separa. Para Deus, o importante é que cada um seja fiel na sua missão. Meu Deus, quantas coisas nós aprendemos com a formiga. Obrigado, Deus, porque o Senhor usou o rei Salomão para nos ensinar isso. Eu tenho consciência que o alvo de ser e agir como a formiga não é tarefa fácil. Nem todos vão conseguir. Mas eu creio que se deixarmos Deus operar e o Espírito Santo trabalhar, será possível alcançarmos bons resultados para a glória de Deus. Pequena e forte, trabalhadora, organizada, companheira, inteligente, persistente.